Conselheiras, doutor Enio, Ministério Público, bom dia, senhores servidores, e bom dia aos que nos escutam pelas redes de comunicação da TV Cidadã. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão de plenário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª sessão ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 16 dias do mês de maio do ano de 2023, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante e conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, além da senhora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Ricardo Schneider Rodrigues. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Em seguida, foi aprovada a Resolução Administrativa número 1 de 2023 e realizada a primeira leitura da proposta de Resolução Administrativa número 2 de 2023. Ainda na hora do expediente, a presidência saudou os alunos da UNEAL presentes na sessão. Passou-se a ordem do dia. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 9492-2019, retirado de pauta para ser encaminhado ao Ministério Público de Contas. Relatora conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, TC 4919-2014, aprovado acórdão 4223. Na hora das explicações pessoais, o conselheiro Otávio Lessa fez considerações acerca da destinação de percentual da declaração de imposto de renda ao Fundo da Criança e do Adolescente. Por fim, não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Encerro a discussão, submeto à votação. Não havendo contestação nem impugnação, considero-a aprovada. Devo dizer aos demais pares aqui que tanto a conselheira Rosa como a conselheira Renata justificaram as suas ausências, e o conselheiro Anselmo também ligou para mim que teve um problemazinho de saúde na família e não pôde estar presente aqui conosco. Eu solicito a comissão de plenário que proceda à leitura da resolução que está em andamento. Segunda leitura da minuta de resolução administrativa. Regulamenta o regime de teletrabalho no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e dá outras providências. Nós encaminhamos para o gabinete de Vossas Excelências uma minuta com uma pequena correção dessa resolução que fora feita pelos Recursos Humanos. Eu não sei se Vossas Excelências já examinaram e se já estão aptos para nós votarmos, porque a resolução administrativa já pode ser, inclusive, votada hoje. Presidente, eu acho que eu consultei, eu acho que eu não recebi então, lá. Podemos deixar para a próxima sessão. E eu queria propor uma... Pois não, conselheiro. Aqui nas vedações, né, é vedada a adesão do servidor. Eu queria propor aqui que acrescentasse o item terceiro, aqueles que estejam em estado probatório, com relação ao teletrabalho. É uma proposta para que seja analisado por todos, porque a gente teria dificuldade nesse momento desse... Eu vou pedir, então, à diretoria do gabinete, conselheiro, que procure Vossa Excelência para que inscreva na proposta de resolução. Na proposta para distribuir para todos. Ok. Para que na próxima sessão, então, possamos votar com as devidas correções. Aproveitando eu queria colocar para Vossa Excelência, atendendo um ofício, que o nosso gabinete zerou os problemas de pedido de vista. Nós não temos no nosso gabinete nenhum mais pedido de vista daquela solicitação de Vossa Excelência, para que a gente possa... demos prioridade e foi cumprido o que foi determinado no seu encaminhamento. Obrigado. Pessoal, presidente. Me parece que os gabinetes que ainda têm processo em vista, os conselheiros não estão aqui, mas a gente vai fazer novas tratativas no sentido de que sejam trazidos. Presidente, também nosso gabinete está zerado
nós não temos mais nenhum processo de vista a devolver. Tem alguns processos que foram encaminhados pelo gabinete do conselheiro Rodrigo, são atos de aposentadoria, é isso? Que Vossa Excelência atua nos processos e precisam ser redistribuídos. São atos de aposentadoria? Eu acredito que sim, acredito que sim. Eu estou com os processos aqui, são processos 6456, 09, 1166, 2012, 1794, 2010, 9053, 2009, 88899, de 2019. Eu vou fazer, portanto, a redistribuição desses processos. Vou solicitar aqui ao Ministério Público que nos Não conseguiria fazer pelo sistema, não? O próprio, fazer um ofício ao DTI informando que houve atuação do conselheiro Rodrigo como membro do Ministério Público nos processos e pedindo que o próprio DTI no sistema ETCE que faça a distribuição aleatória desses processos, até porque eu acredito que o sistema já está sendo configurado nesse sentido. Acho que isso poderia ser feito. Eu confesso a Vossa Excelência que não consultei a DTI nessa hipótese, porque já recebi essa demanda agora há pouco, um pouco antes da sessão. Mas eu posso, então, como não há uma urgência desvariada sobre o processo, eu solicito da DTI a verificação para que nós já façamos dentro do sistema. Obrigado, doutor. Eu acredito que é até uma forma de a gente ir acelerando essa questão da distribuição aleatória. Perfeito. Como são processos de aposentadoria, que também, pelo que eu vi pelas datas, são processos mais antigos, eu acho que, eventualmente, se o DTI disser que não tem condições operacionais de fazer, na próxima sessão seria feito o sorteio manual, mas eu acredito que a gente já conseguiria fazer o sorteio aleatório dos processos. Muito obrigado pela observação e eu vou tomar essas providências, doutor. Concedo a palavra a Vossas Excelências ainda em explicação, ou melhor, na ordem do dia. Passamos então, nós estaríamos no expediente. Vou passar agora para a ordem do dia. Para relatar pela ordem, conselheiro Otávio. Senhor presidente, hoje não tenho pauta para o dia de hoje. Conselheira Maria Cleide. Presidente, eu solicito a retirada de pauta de dois processos. É o processo TC de número 2648 e o 12.786 de 2012. É só para fazer uma correçãozinha. Na próxima sessão trarei. Solicito a comissão plenária registre a solicitação. Para relatar pela ordem, conselheiro corregedor, por favor. Rodrigo. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor Enio. Senhor presidente, eu tenho para relatar inicialmente o processo TC 5565/2021, que se trata de uma prestação de contas de gestão do Fundo de Cemitérios do município de Maceió, exercício financeiro 2020, cujo responsável seria o senhor Ives Tenório Peixoto. Os autos foram encaminhados a essa Corte de Contas por meio do ofício de número 152/2021, em 30 de abril daquele mesmo ano. Inicialmente, os autos foram encaminhados à DEFAZENF, que elaborou o relatório de número 17/2022, apontando no final o resultado de análise e as recomendações, porém sem se manifestar conclusivamente acerca da regularidade das contas nos seguintes termos, senhor presidente. Abre-se aspas. Nosso trabalho é analisar os documentos comprobatórios de receitas e despesas, bem como a adequada aplicação dos recursos públicos relativos ao exercício 2020, que após análise do conjunto de dados e informações fornecidas, apresentamos as seguintes constatações. A presente prestação de contas deu entrada neste Tribunal de Contas através do processo TC 5565/2021, em 30 de 4 daquele mesmo ano, portanto, de forma tempestiva, através do ofício de número 152/2021. Foram encaminhados todos os documentos em obediência à Resolução Normativa 01/2016.
O Fundo de Cemitérios, nesta análise, apresentou o resultado orçamentário deficitário em R$ 1.151.113, apresentou excesso de arrecadação no valor de 59,99 centavos. Da despesa houve economia de execução no importe de R$ 23.817. O quociente de execução de despesa calculado foi de 0,97, uma vez que a despesa orçamentária só poderá ser executada até o limite do montante autorizado na lei. Os créditos adicionais, a análise, não tivemos condições de elaborar o quadro demonstrativo destes, tendo em vista que vieram conjuntamente com outros créditos adicionais. Esse aqui seria o relatório da DEFASENF. Dentre outros pontos que foram analisados pela DEFASENF, senhor presidente. Após a análise pelo sistema SAPC, que revelaram as deficiências relacionadas ao controle e as não conformidades detectadas, nota-se a necessidade de um controle interno atuante na gestão dos recursos. Recomenda-se que o controle interno deve estar presente, atuando de forma preventiva nas funções administrativas, para que este possa espelhar a realidade da Superintendência Municipal o Fundo Municipal de Cemitérios. Fecham-se aspas, esse é o relatório da Diretoria de Fiscalização. Na sequência, os autos foram encaminhados ao Parquet de Contas, que proferiu parecer de número 1985/2022, entendendo não ser possível julgar estas contas de gestão. E aí eu vou transcrever, fazer a leitura, presidente, apenas do trecho que eu acho mais relevante para a nossa análise. Abrem-se aspas. Ressalte-se que não houve apreciação de nenhum ato de gestão no relatório. Em outras palavras, toda análise feita neste procedimento está contida na análise da prestação de contas de governo do chefe do Poder Executivo, exercício em questão. No entanto, o ordenador do presente processo TC não é o chefe do Poder Executivo e, consequentemente, tal agente não tem competência para prestar contas de governo. O julgamento do processo nessa fase procedimental configuraria um julgamento de contas de governo de autoridade que não tem aptidão de figurar no polo passivo do procedimento. Foi o parecer do Ministério Público de Contas e é o nosso relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, eu vou apenas registrar, né, que foi ofertado o parecer nos autos, o parecer 1985/2022, em que o procurador que atuou nos autos entendeu ser materialmente impossível a manifestação quanto ao mérito, tendo em vista falhas na própria prestação de contas desse tribunal, bem como na instrução efetuada na diretoria técnica, em que não houve análise de ato de gestão. Nesse momento eu vou me ater a fazer esse registro e logo após, quando for aberta a palavra ao final da sessão, eu vou tecer algumas considerações pessoais, conselheiro Rodrigo e conselheiro Fernando, até porque a gente vem discutindo algumas dessas questões quanto à abrangência, né, do que deve conter as prestações de contas, bem como o conteúdo de análise que deve ser feito por parte nos órgãos instrutivos, nas diretorias técnicas, mas no momento, eu vou deixar isso para o momento posterior, no momento apenas registrar que a manifestação do Ministério Público nos autos, e já vou adiantar também no próximo processo, conselheiro Rodrigo, que foi um parecer também no mesmo sentido, de que seria materialmente impossível a manifestação de mérito no presente processo de prestação de contas. Só lembrando que o parecer foi dado ainda sob a vigência da lei orgânica anterior, em que não havia aquela previsão de que eventual manifestação preliminar, ainda assim o Ministério Público deveria fazer a manifestação de mérito. Tá? Então, eu entendo que esse parecer foi dado como um parecer preliminar, no sentido de que
tendo em vista a instrução até então feita, não seria possível análise meritória por parte do MP de Contas. Doutor Rodrigo, por favor. Presidente, eu peço vênia ao Ministério Público para divergir do entendimento trazido. Nós identificamos alguns elementos patrimoniais, recursos, de modo a justificar a análise como prestação de contas de gestão. Em que pese eu concordar com muitos dos entendimentos do Dr. Enio, segundo os quais essa prestação de contas não teria a relevância necessária para que a gente pudesse, no futuro, a partir da aplicação de um critério de seletividade, sequer deflagrar como processo de análise nessa Corte de Contas. Mas eu peço vênia ao Ministério Público para superar a preliminar e ingressar no mérito. Com relação à análise das contas, nós verificamos que a documentação foi encaminhada por completo de acordo com a Resolução Normativa 01/2016. Fizemos uma análise superficial da unidade gestora, da unidade orçamentária. Constatamos que o Fundo Municipal de Cemitérios de Maceió é uma unidade orçamentária, é um fundo que foi criado por meio da Lei 4.614/1997 e que teria como objetivo principal, e aí a gente presume, porque nós não encontramos nem no portal de transparência, nem na legislação de regência, que seria o de recursos financeiros para manutenção, conservação e gestão dos cemitérios municipais da capital. Constatamos também que a lei municipal que criou o fundo determinou em seu artigo 1º que ele viesse a ser regulamentado por meio de decreto do Poder Executivo. Contudo, essa análise ficou completamente prejudicada, uma vez que o decreto não se encontra disponível no portal de transparência da Prefeitura de Maceió. E aí aqui a gente transcreve a legislação de regência da transparência, né, para mencionar que seria um equívoco, uma impropriedade por parte da Prefeitura de Maceió, que possui 2 portais de transparência, sendo que um portal ele está desativado, em consulta feita no dia de ontem, e o segundo portal ele traz informações muito superficiais, sem trazer, por exemplo, informações referentes à normatização da Prefeitura de Maceió. Talvez essa impropriedade aqui constatada dê ensejo, de acordo com a nova lei orgânica, a deflagração de um processo de destaque, né, pelo Pleno, ou então de autos de infração, e aqui eu queria colocar para reflexão do Pleno, para ao final, se for o caso, a gente construir conjuntamente as providências a serem determinadas quanto ao problema de transparência municipal. Verificamos também, presidente, conselheiros, conselheiras, que o orçamento do município de Maceió referente ao Fundo Municipal de Cemitérios foi de R$ 1.233.000. Desse montante, R$ 783.000 foram alocados na rubrica denominada de pessoal e encargos sociais, R$ 430.000 foram alocados para outras despesas correntes e R$ 20.000 foram alocados para despesas de capital. O orçamento anual veio a ser alterado por meio do decreto de número 8.989, por meio do decreto 8.996 e pelo decreto 29.317, com fundamento no artigo 29.4 da Constituição do Estado, na Lei 6.952/2019 e nos artigos 4º e 5º da Lei Municipal 6.977/2020, no montante de R$ 62.000.
Na sequência, nós fizemos análise da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. No que se refere à análise orçamentária, constatamos que durante o exercício financeiro, a unidade orçamentária recebeu receitas transferências na ordem de R$1.166.000 para a execução de seu orçamento. A análise apontou ainda ter ocorrido um resultado superavitário na execução orçamentária no valor de R$15.170, haja vista que o total das receitas recebidas para a execução orçamentária no valor de R$1.166.000 foi maior que o total das despesas empenhadas. Quanto à análise financeira, constatamos que os recebimentos extra-orçamentários foram de R$157.749, os pagamentos extra-orçamentários foram de R$158.445, que o saldo de caixa do exercício 2019 foi de R$100,94 e que foram transferidos para o exercício subsequente a quantia de R$14.634. Fizemos análise do demonstrativo de variação patrimonial. Foi possível perceber que houve um superávit de R$18.304, principalmente decorrente da execução orçamentária. Nesse caso aqui é um superávit patrimonial. Quanto ao balanço financeiro e patrimonial, nós ressaltamos que não apresentou as escriturações realizadas no exercício anterior, o que impossibilitou a realização do comparativo, e mencionamos que a ausência dessa informação não permitiu identificar as mudanças e variações ocorridas nos saldos de contas entre os dois períodos, analisar as tendências, evolução, desempenho financeiro, observar a variação dos ativos, passivos, patrimônio líquido da entidade, analisar aspectos como crescimento ou diminuição do patrimônio, mudanças na estrutura financeira, evolução da capacidade de pagamento e outras informações relevantes. De acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, os órgãos são obrigados a apresentar as demonstrações contábeis, como balanço patrimonial, demonstrativo de resultado do exercício, demonstração de variação patrimonial, e que essas demonstrações devem ser elaboradas de acordo com os princípios contábeis aplicados ao setor público, que incluem o princípio da competência, da oportunidade, da atualização monetária, entre outros. A não apresentação das demonstrações contábeis ou descumprimento das normas contábeis pode acarretar em sanções legais, como a rejeição das contas, a aplicação de multas, possibilidade quanto ao recebimento de transferências voluntárias, restrições quanto a contratações, empréstimos, etc. Portanto, recomenda-se que os balanços financeiros financeiro e patrimonial sejam apresentados com dados comparativos do ano atual, do ano anterior, para fornecer uma visão mais completa e permitir uma análise mais aprofundada da situação contábil e financeira da entidade. Já a dívida flutuante, no final do exercício, atingiu um montante de R$ 26.326, representada basicamente por valores restituíveis, no valor de R$ 8.529, e por restos a pagar processados no montante de R$ 17.796. Por fim, nós fizemos análise do controle interno. Verificamos que a prestação de contas foi encaminhada, acompanhada do parecer do órgão central do sistema de controle interno, que apontou que a execução da despesa total foi de R$ 1.151.173, cerca de 95%. A execução da despesa corrente ficou abaixo de sua previsão, em 10%. A maior execução de despesa corrente foi oriunda de pessoal e encargos sociais. Na execução financeira ocorreu variação positiva e o saldo de disponibilidade do exercício de 2019 para 2020 também apresentou variação positiva.
A execução patrimonial demonstrou uma diferença positiva entre ativo circulante e passivo circulante, da ordem de R$ 11.104. A dívida flutuante no final do exercício foi no valor de R$ 41.005, que representa um aumento de 21,3% em relação ao exercício anterior. E, por fim, o controle interno concluiu pela regularidade da referida prestação de contas. Nós mencionamos, por fim, senhor presidente, que não foi realizada nenhuma contratação pelo fundo e que nós estamos trazendo o voto no sentido de julgar regular com ressalvas as contas de gestão do senhor Ives Tenório Peixoto, gestor do Fundo Municipal de Cemitérios de Maceió, com fundamento no artigo 31, parágrafo 1º, 71, inciso 2, 75 da Constituição Federal, também nos respectivos artigos da Constituição do Estado de Alagoas, remeter cópia do voto ao relator, do voto do relator com acórdão ao gestor epigrafado, remeter cópia do voto do relator ao controle interno e publicar a presente decisão. É como eu estou votando, senhor presidente. Em discussão, o voto. Senhor presidente. O Ministério Público, uma questão de ordem, Conselheiro, parece. Conselheiro, só uma sugestão. Vossa Excelência está trazendo um encaminhamento pela regularidade com ressalvas e registra quais são as ressalvas no corpo do voto de Vossa Excelência. Eu penso que seria pertinente, então, colocar como determinação no dispositivo do acórdão que nas futuras prestações de contas, nas futuras execuções orçamentárias dos recursos do fundo, que sejam adotadas medidas para corrigir, né, para que não sejam praticadas essas ressalvas de forma reiterada, a determinação para que seja corrigido esses aspectos que foram ressalvados para a execução orçamentária subsequente. Eu compreendo, presidente, compreendo o parecer do Ministério Público. Aqui a gente teve um problema procedimental, que foi, como a gente tem algumas inconsistências que poderiam render ensejo a regularidades com ressalva, nosso gabinete tem determinado como regra a citação do gestor para apresentar defesa, se for o caso, né? Em razão da baixa relevância da prestação de contas, eu optei por não determinar a citação do gestor, haja vista que a gente não traria nenhuma providência que pudesse implicar um sancionamento. O que a gente pode fazer a partir da sugestão, da interessante sugestão dada pelo Ministério Público, remeter a decisão ao controle interno e solicitar que o controle interno nos informe, no prazo que vier a ser fixado, quais foram as providências que ele está adotando com a finalidade de evitar que esses erros se repitam no futuro. Em vez de uma determinação, uma solicitação de esclarecimentos ou de informações, melhor dizendo, senhor presidente. Eu acho que é uma providência interessante. Se houver a aquiescência dos demais conselheiros e conselheiras nessa linha, Vossa Excelência poderia acrescentar ao seu voto. Acrescentaria dessa forma, passaria a fazer parte do corpo do voto de Vossa Excelência. Portanto, coloco em discussão o voto com as solicitações acatadas pelo conselheiro relator. Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, conselheiro. Vossa Excelência continua com a palavra. Presidente, eu tenho mais uma prestação de contas. Essa daqui é da Secretaria Municipal de Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária de Maceió. É o processo TC 5.674/2021. Eu vou solicitar, presidente, o adiamento da análise dessa prestação de contas para a próxima sessão. Pode ser? Fica registrado, mas Vossa Excelência precisaria novamente pautar. Precisaria pautar, então não posso trazer semana que vem.
Perfeito. Só na outra, na subsequente. Perfeito. Esgota então. Minha pauta fica Okay. esgotada. Só não tem por que você não pode trazer na próxima semana. Eu não. Tem um prazo de precedência de publicação. Presidente, deixa eu fazer uma sugestão. Eu acho que nesse pedido assim, que é só um adiamento, eu penso que poderia, até porque tem uma sessão pública e o adiamento está sendo feito publicamente, para que a gente não tivesse, desde que como a pauta é feita pelo próprio presidente, que se o presidente concorda com a pauta para a semana seguinte, a minha sugestão é que isso aí seja superado, essa publicação. Esse é o meu entendimento. Eu acho que já você desburocratiza um pouco essa republicação, nossa sugestão. Para mim não é problema nenhum. Nós tínhamos no regimento, que já hoje não existe, esse regimento que vai ser refeito, né? Está sendo refeito, ele falava sobre a necessidade de publicação. Mas, naturalmente, como nós estamos vivendo uma nova sistemática e desta presidência não há nenhuma dificuldade em acatar a solicitação de Vossa Excelência, desde que haja concordância dos demais. Exato, eu acho que a ideia é assim, não vejo. Então está aprovada a solicitação e Vossa Excelência pode trazer sem necessidade de republicação, uma vez solicitou publicamente e em sessão o adiamento para a próxima sessão. Obrigado. Pela ordem, para relatar, a conselheira substituta, doutora Ana Raquel. Sem pauta, senhor presidente. Doutor Alberto. Eu pedi para relatar o processo de número 11.806 de 2017, porém esse processo ele é da competência da Câmara e infelizmente eu pautei indevidamente por erro. Eu peço a retirada de pauta, portanto. Muito bem, que seja registrado a solicitação de retirada de pauta do doutor Alberto. Não tendo mais processo a ser relatado, passamos às explicações pessoais. Eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Senhor presidente. Pode? Conselheiro. Só a solicitação que eu tinha feito no início, nós verificamos nessa minuta que foi encaminhada agora para os gabinetes, que houve já uma previsão, já houve uma alteração. Está aqui, os servidores em estágio probatório só serão elegíveis para trabalho após, no mínimo, 6 meses de efetivo exercício e tendo obtido, no mínimo, nota de 70 pontos. Acho que já supera, então eu não vejo mais necessidade da superação. Então, essa versão nova que circulou que vai ficar para votação na próxima, não tem mais nenhuma alteração. Viu? Com a palavra, doutor Enio. Senhor presidente, eu já faria aqui algumas considerações sobre essa questão das formalizações, né, dos processos de prestação de contas, de gestão por parte desse tribunal, até porque já tem um tempo, a gente vem discutindo isso com os conselheiros, com Vossa Excelência, na época ainda que o conselheiro Otávio era presidente, e agora de forma mais recorrente no âmbito da Comissão de Modernização e Controle Externo. E interessante é que o conselheiro Rodrigo acabou por trazer um processo aqui hoje que trata, né, justamente de 2 aspectos fundamentais que a gente vai precisar evoluir aqui no tribunal. O primeiro é que as instruções feitas, né, conselheiro Rodrigo, elas, além de serem feitas de forma bastante discrepantes, a gente tem algumas unidades jurisdicionadas em que o processo chega com alguma robustez na instrução, apontando uma série de inconsistências, ou quando não tem inconsistências, mesmo assim, evidenciando as análises acerca da execução orçamentária e financeira por parte das unidades jurisdicionadas. E tem outros processos que a instrução é feita de forma bem incipiente. Em parte, senhor presidente, até pelo fato de que o tribunal, apesar de fazer
muitas exigências aos jurisdicionados, o tribunal não tinha atos que regulamentavam a forma como nós faríamos a instrução, o conteúdo, né, da instrução das prestações de contas por parte das diretorias técnicas, das diretorias finalísticas. Recentemente foram publicados 2 atos, eu acho que isso já é um primeiro passo para a gente ter uma certa uniformização do que estamos analisando nas diretorias, que é o ato que trata dos aspectos mínimos, do conteúdo mínimo da análise de contas de governo, e um outro ato tratando dos aspectos mínimos de análise de contas de gestão, que seria justamente para dar um norte em como a diretoria técnica iria, os técnicos iriam instruir esses processos antes de ir ao Ministério Público, até para evitar uma manifestação. Para nós também não é confortável chegar a um processo em que a gente tenha que apontar que é materialmente impossível fazer uma manifestação de mérito por ausência de instrução. Então, acredito que com esses 2 atos a gente vai conseguir ter uma certa padronização das instruções, de modo que a gente consiga fazer os pareceres de mérito. E eu ressalto que em ambos, no segundo ato, inclusive, há um dispositivo que determina que a diretoria, ao fazer a sua instrução, ela faça também a proposta de encaminhamento, dizendo se aquela análise feita, se ela é regular, regular com ressalvas ou irregular, até porque a fase de instrução é essencial, né, ao julgamento desses processos. E um outro aspecto, né, conselheiro Rodrigo, que a gente vem discutindo também no âmbito da comissão, é a questão da seletividade com que o tribunal vai fazer a formalização em processo de prestação de contas a serem julgadas dos encaminhamentos que são feitos pelos jurisdicionados ao tribunal. E aqui eu registro que na quinta-feira última passada eu tive no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, numa reunião com o Procurador-Geral, e tivemos uma apresentação do secretário adjunto de controle externo daquele tribunal, que é um tribunal que é uma referência no país, pela qualidade, pela celeridade e pela robustez dos seus pronunciamentos. E a gente percebe que o caminho que a gente está adotando aqui de estabelecer critérios mais rigorosos para a formalização de prestações de contas encaminhadas ao tribunal em processo de julgamento de contas, a gente vem, além de ter observado também isso em outros locais do país, a gente percebe que a gente vai indo ao encontro do que tem de mais, vamos dizer assim, moderno e de eficiente no controle externo. Para você ter uma ideia, eu até mandei um WhatsApp para Vossa Excelência, senhor presidente. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, ele hoje tem 350 auditores de controle externo trabalhando na área finalística do tribunal, ou seja, fazendo fiscalizações, inspeções, instruindo prestações de contas de governo e prestações de contas de gestão. Eles tinham, numa última resolução, um número mínimo de que o tribunal deveria formalizar 25% das contas encaminhadas ao tribunal. O tribunal deveria formalizar como prestação de contas para serem objeto de julgamento. Contas de governo, eles se manifestam em 100% das contas, naquela mesma linha de entendimento que a gente já discutiu, de que, como a competência para julgar as contas de governo é das câmaras municipais e da Assembleia Legislativa, e o tribunal, nessa função específica, atua como órgão auxiliar, né, isso expresso na Constituição, eles entendem que 100% das contas de governo deve haver emissão de parecer prévio por parte do tribunal. Nas contas de gestão, é que eles tinham uma previsão, até ano passado, de que 25% das contas encaminhadas ao tribunal deveriam ser formalizadas para julgamento. E veja só, eles perceberam que mesmo com 350 auditores atuando na área finalística, esse dispositivo da resolução que estabelecia esse parâmetro mínimo de análise estava ainda assim gerando um estoque de processos no tribunal. E para esse exercício, eles editaram uma nova resolução no final do ano passado, já não existe mais essa necessidade de formalização desse percentual mínimo. Então, hoje, a questão da seletividade dos processos que vão a julgamento, ela está sendo cada vez, o que vem acontecendo, né, aí em Pernambuco também em outros tribunais, o tribunal está sendo cada vez mais seletivo na sua atuação, evitando que a gente faça um julgamento de contas meramente formal. Ao invés de fazer um julgamento de contas meramente formal, o que é que o tribunal está fazendo lá, né?
ele está partindo do mecanismo inverso. Olha, eu só vou formalizar como prestação de contas aquilo que eu efetivamente consiga fazer uma análise mais robusta e que seja um processo que tenha materialidade e relevância. A gente está trabalhando, já temos uma minuta desse ato, né, de seletividade, né, já sendo discutida e trabalhada no âmbito da comissão, senhor presidente. E eu acredito que, assim, ao longo desse ano, com o incremento, né, não é um número ideal, né, 30, acho que 28 agentes de controle externo que tomaram posse recentemente, não é um número longe do ideal, mas eu acredito que a gente começa a melhorar a nossa capacidade de instrução processual. E penso, conselheiro Rodrigo, que nesse primeiro momento a gente vai ter que ser realmente bem seletivo, né, quanto ao que a gente vai formalizar. A gente sabe que tem uma resolução aqui no tribunal que é semelhante à de Pernambuco, porque ela estabelece que ao longo de determinado, dos 4 exercícios, a gente teria que analisar pelo menos, né, do período de 4 anos de um mandato, a gente teria que analisar pelo menos uma vez a cada unidade jurisdicionada, e isso acaba sendo os 25% que era estabelecido lá. Eu acho que a gente também vai ter que evoluir nesse sentido de cada vez mais olhar, ao invés de olhar tanto para fora, né, de estabelecer regras e novas obrigações jurisdicionadas, olhar um pouco para dentro, avaliar essa nossa capacidade operacional, o que é que nós conseguimos analisar de forma efetiva, para que a gente consiga fazer essa seleção. Muitas vezes a gente está, né, conselheiro Rodrigo, houve um tempo de instrução de um processo de um fundo do cemitério, nada contra o cemitério, até porque no futuro todos estaremos lá, nada contra o fundo do cemitério, até porque todos estaremos lá, né, conselheiro? Mas assim, a gente vê que é uma unidade jurisdicionada, um fundo, né, uma unidade jurisdicionada com um volume anual de aplicação de recursos de em torno de 1 milhão de reais, quando a gente tem fundos aí gigantescos de educação, de saúde, que movimentam milhões de reais, e que esses processos acabam, no volume, né, no volume existente nas diretorias, eles acabam não sendo pinçados, quando justamente deveria ser o contrário, né? Os processos de menor materialidade, menor risco, valores menores, a gente poderia não estar analisando anualmente, e os processos com maior materialidade, maior relevância, que envolvam maior aplicação de recursos, a gente conseguir fazer essa avaliação de forma mais robusta. E, senhor presidente, sempre colocando, a gente tem discutido bastante na comissão, colocando à disposição para que a gente possa ir evoluindo nesse sentido, trazer também, né, os novos técnicos para as discussões, saber as dificuldades, e aí fazer esse trabalho aí junto com a corregedoria, junto com a Escola de Contas, para que a gente evite esse tipo de manifestação que foi dada hoje, no sentido de que, olha, é um entendimento pessoal do colega de que o processo não tinha condições sequer de ser emitido mérito. Eu acho que com essa normatização dos conteúdos do que devem ter nos relatórios instrutivos, a gente vai evoluir nesse sentido, de forma que a gente consiga fazer um processo com todas as suas fases, a fase instrutiva, né, de forma adequada, uma análise por parte do Ministério Público, quanto principalmente aos aspectos jurídicos, e posteriormente o julgamento por parte desse tribunal. Conselheiro. Doutor N, duas coisas que eu queria ver. Primeiro, se vocês tiveram uma discussão com relação como você, esse volume que foi dado de servidores, com relação, como é que eles têm uma forma de medir a produtividade? Não, o que acontece lá, o Tribunal de Contas de Pernambuco, ele é dividido em várias secretarias, né? Uhum. Então, existe uma secretaria responsável por obras, outra secretaria responsável por secretarias especializadas. É diferente do que acontece aqui, que a gente ainda tem uma divisão por, vamos dizer assim, por área de competência, né? Diretoria dos municípios, diretoria do Estado, diretoria da administração indireta. É outra forma de distribuição do trabalho. Mas eles têm parâmetros, né, do tempo que é levado para análise de uma prestação de contas. As prestações de contas de governo, por exemplo, são distribuídas para as equipes de trabalho e elas têm um prazo para que seja feita a manifestação e devolvida com a finalização da instrução para a manifestação do Ministério Público, posteriormente pelo julgamento. Mas eles têm parâmetros.
de produtividade, de distribuição de trabalho para o servidor. A gente aqui na casa sempre teve uma certa dificuldade a gente sempre teve aqui, o que eu observo, né? A gente tinha uma série de processos, vamos dizer assim, tramitados para a diretoria, né? O processo demorou na diretoria porque ela está na diretoria. A diretoria não é ninguém, a diretoria é um conjunto de servidores, né? Lá, quando o processo, uma equipe de trabalho, ela é destacada para fazer determinado processo, o processo é feita a carga para aquela equipe de trabalho, aquele processo ele precisa retornar em determinado prazo. O próprio sistema emite os alertas, né, de que... Só que como eles têm uma força de trabalho muito maior, é muito mais fácil você fazer uma análise, uma prestação de contas, se você tiver uma equipe de 3 auditores experientes, do que você ter aqui, hoje, a gente tem equipe de trabalho funcionando, às vezes, com um técnico de contas e um estagiário, um analista de contas e um estagiário, ou um agente de controle externo e, eventualmente, um técnico de controle estagiário. Então, assim, claro que isso vai depender muito das especificidades, né, e da capacidade de trabalho que o tribunal tem. Mas eles têm parâmetros de prazo para que sejam concluídas as instruções no âmbito das diretorias, para que o processo possa ir para o Ministério Público e, posteriormente, para ir a julgamento. Exatamente. Mas, se ele tem, para mim já é um critério. Se você tem o critério para o prazo, para mim, inclusive, do que a gente tem ideia aqui, eu acho que é um parâmetro bom para a gente, você ter tantos dias e tal. Porque também eu acho que aí você estabelece o tipo de produtividade, né? Uhum. Então, era essa a minha... Outra também com relação à seletividade. Deve ser... Também ele tem alguns critérios. Eles têm uma matriz de risco, né? Que aí nós também já estamos trabalhando adequado à nossa, né, a nossa capacidade, né? A gente também tem, inclusive foi um trabalho que foi feito pela conselheira Ana Raquel de uma compilação do que existe em outros tribunais, quais são os critérios de risco que nós vamos adotar para poder fazer essa seleção do que iremos instruir, né? Aqui em Alagoas, especialmente, e aí eu falo até porque isso já vem sendo discutido no âmbito da própria comissão de processo eletrônico, né, que também está envolvida na estruturação do CIAP. A gente tem um critério aqui que eu acho que a gente deve estabelecer como um critério prioritário. A gente ainda tem jurisdicionados aqui no tribunal, jurisdicionados do tribunal, que sequer enviam as informações ao tribunal, ou quando enviam todas de forma zerada, apenas pro forma, né? Então, assim, a gente vai ter que fazer essa análise por dentro, né, que eu falo da nossa capacidade operacional, do que vem acontecendo hoje, para que a gente possa também, dentro da nossa realidade, pensar o que é que a gente deve formalizar e estabelecer como prioridades já para esse exercício. Gostaria de parabenizar o Ministério Público pela fala e dizer que, com mais ou menos detalhes, isso é o que a gente tem ouvido da boca do presidente Fernando e do Otávio. Eu tenho 6 anos aqui, eu escuto essa mensagem da necessidade de seletividade há 6 anos, né? E a gente sabe das dificuldades e das resistências que o tribunal muitas vezes impõe às mudanças e às dificuldades. Obviamente que a gente traz, não porque nós somos geniais ou diferentes estamos um passo à frente, não por conta disso, mas porque a gente sempre está em intercâmbio com o IRB, é uma instituição que está na vanguarda da evolução do controle externo no Brasil. Então o IRB fala isso há muitos anos e eu fico muito feliz em ver hoje o Ministério Público, representado pelo Dr. Enio, trazer essa bandeira da necessidade de aplicar a seletividade. Eu sei que o Enio já vem falando nisso há um bom tempo, né? E essa viagem, esse intercâmbio, ele é fundamental para trazer mais informações, mais detalhes de como os demais tribunais vêm aplicando a seletividade, né? Mas também não posso deixar de mencionar isso para quem olha um pouco para o passado, e olha com a finalidade não de guardar rancor, mas sim de aprender com os erros que são cometidos por todos nós e pelos demais
não é? Isso é um discurso que nós temos já há um bom tempo, e as resistências sempre foram muito grandes, e eu acredito que com a vinda dos novos servidores, eles com uma mentalidade nova, com uma visão moderna de controle externo, isso eu tenho sentido uma boa vontade e uma conexão com o que é feito na modernidade em termos de controle externo. Tenho sentido também essa proatividade, essa boa vontade da parte deles também, querer contribuir com essa evolução institucional. Eu estou como membro da comissão, presidente, e tenho me deparado, talvez essa seja uma antecipação da pauta, né? Da pauta da reunião de amanhã, a reunião ordinária, que foi antecipada pelo doutor Enio, mas eu posso dizer que eu estou assim, vendo com muito bons olhos, muito feliz, os resultados que estão vindo e também a contribuição de todos os membros nesse aprimoramento, especificamente quanto aos pontos de controle e busca de implementar uma seletividade que deve ocorrer não apenas nas contas de gestão, mas a seletividade deve ser aplicada também para análise de contratos de um modo geral e nas demais fiscalizações que o tribunal faz, inclusive, se for o caso, a depender da nossa capacidade de auditoria anual, daquilo que vier a ser planejado futuramente para o ano, né? Inclusive aplicando para os processos de representação, de denúncia e representação, que ainda há uma resistência muito forte, né, no nosso tribunal, mas as resistências vão sendo vencidas aos poucos. E direito é isso, né? É debate, é dialética, a mudança não vem no momento que a gente acredita que seja, porque às vezes precisa um tempo para maturação das ideias nos demais setores do tribunal, e nisso acho que tanto o presidente Otávio, ex-presidente Otávio e o presidente Fernando estão conduzindo de uma forma correta, que é permitir esse intercâmbio, que é fundamental, né? Fundamental para que a gente não se sinta um ET na nossa própria terra e que a gente descubra que muitas vezes leva muito tempo para a gente descobrir quem a gente verdadeiramente é, né? Então, acredito que nossa instituição está caminhando sim, e apesar do tempo que a gente está levando, a gente vai, com a fé no trabalho, em Deus e no trabalho de todos, a gente vai conseguir sim fazer essa evolução que a gente tanto deseja, senhor presidente. Obrigado. Eu gostaria, naturalmente, dentro desse tema que muito me encanta e muito me motiva, quando nós assumimos aqui esta presidência, naturalmente falamos de que nós gostaríamos de fazer um trabalho continuado, uma evolução da Corte de Contas, e não um trabalho individual de fulano ou de cicrano. Eu acho que nós estamos consolidando essa sistemática. Nós já trabalhávamos numa equipe que eu presidi, que era da modernização do sistema, da implantação do sistema eletrônico no Tribunal de Contas. Já tivemos algumas evoluções, essas evoluções se deram, digamos assim, no aparelhamento da Corte de Contas, de poder conviver nessa nova sistemática. Mas nós tínhamos também, e temos ainda, um problema enorme, que é aquela questão que eu falava ainda na nossa posse, é o seguinte: nós queremos ver tudo e depois terminamos vendo nada. Porque a quantidade de processos de conta de governo, conta de gestões, denúncias e enfim, tantas ocorrências chegam nesta Corte de Contas que nós travamos. Vai entrando tudo e a gente quer ver tudo e não vê absolutamente nada. Nos expõe, inclusive, em alguns momentos, quando nós somos forçados a trazer contas de gestão ou conta de governo de 10, 15, 20 anos atrás. Isso, na minha mão, houve uma evolução, inclusive, com relação às prescrições. Isso já é um avanço.
Mas nós estamos arquivando contas que nós sequer tivemos o tempo e a maturidade de olhá-las, porque era impossível ver todas. Eu acho que todos esses fatores que nós estamos hoje entendendo na Corte de Contas. Primeiro, a questão de ver aquilo que é mais importante, conselheiro vice-presidente. Nós já tivemos uma evolução enorme com a ajuda de todos, com a ajuda de todas as pessoas. Não é um trabalho de um só, não. Isso é um trabalho que a comissão